Bom dia, pessoal, tudo bom? Vamos corrigir os exercícios do livro de vocês, da página 75. Presas e predadores parecem manter um número constante em um ambiente em equilíbrio. Quais são os fatores que tornam isso possível? Então, a gente tem a adaptação, a capacidade de se esconder nesses ambientes. Geralmente, elas têm a facilidade de se esconder e capacidade de reprodução, tendo um maior número de descendentes, tá? Esses predadores também são ótimos caçadores. 2. O que são relações harmônicas? Cite exemplos. Então, relação harmônica é aquela de harmonia que os animais conseguem, então, trazer benefícios para ambos, né? Exemplo, então, peixe-piloto, tubarão, anu e boi. 3, na página 76. Seres que se agrupam de modo cooperativo, abelhas, aí a gente tem ali os seres de mesma espécie, corais, troca mútua de favores, caranguejos, e aí a gente tem as relações entre os organismos analisados são. Então a gente tem que ver, fazer a relação, tá? Quais que vivem em sociedade, quais são as relações que eles mantêm? Então, a resposta correta é a letra C, tá? Os seres que se agrupam de modo cooperativo, como as abelhas, são aquelas que vivem em sociedade. Depois a gente tem aqueles seres de mesma espécie que formam uma unidade anátomo-fisiológica, que são seres unidos formando um único corpo, colônia. E aqueles que fazem a troca mútua de favores, a gente tem a cooperação. Então, letra C. 4. Qual o tipo de relação existente entre o homem e o boi? A gente tem, então, a relação de predatismo. Por quê? O homem, ele é o predador. Por que ele é o predador? Porque ele mata o boi. Quem é o boi? O boi é a presa. Por quê? Ele vai fazer o homem vai fazer do boi o alimento para si. Então, a gente tem ali o predatismo, que é o homem, e a presa, que é o boi. 5. Considere as relações ecológicas e os pares de organismos enumerados abaixo. Então, a gente tem ali, número 1, parasitismo, a gente tem que fazer relação. Então, parasitismo, a gente tem ali o cão e a lombriga, né? Porque a lombriga vive dentro do cão e ele é um parasita que vai se alojar no cão e vai se beneficiar desse animal. Então, é um exemplo de parasitismo. Depois a gente tem o 2, que é letra B, o cupim e o protozoário. Ambos vivem mutuamente juntos. 3, comensalismo. A gente tem o tubarão e o peixe-piloto que vivem juntos, né? O peixe-piloto se alimenta dos restos ali do tubarão. E a última, o predatismo. Então, a gente tem a cobra e o rato, né? Que a cobra vai, então, se alimentar do rato. Então, a gente tem ali exemplo de predatismo. 6. O piolho vive no couro cabeludo das pessoas, alimentando-se de células mortas. Porém, quando não há mais resíduos e células mortas, ele começa a atacar a pele. Nesse caso, o piolho passa a ser o quê? Comensalista. Para ectoparasita, e ali a pessoa que está com piolho é um hospedeiro. Então, pessoal, vocês teriam que ver um por um, tá? Ectoparasitas, comensalismo, para ver qual que se adaptaria melhor ali. No caso do piolho, ele está se alimentando do sangue do hospedeiro, que ele está se alimentando do sangue da pessoa, né? A pessoa que está com piolho, então, ela é o hospedeiro. A pessoa está hospedando esse piolho. Esse piolho está se alimentando do sangue da pessoa. E se no futuro essa pessoa tiver com muitos invasores, ela vai ter possivelmente algum problema, tipo a anemia, tá? Devido a esse hospedeiro estar se alimentando muito de sangue. 7. Como se caracterizam as relações desarmônicas? De exemplo. Então, desarmônica é aquelas que trazem prejuízos para pelo menos um dos envolvidos, né? Então, a gente tem exemplo ali, pernilongos seres humanos, que os pernilongos se alimentam dos seres humanos, digamos assim. Lombriga, o cachorro, a lombriga vive dentro, né, ali do animal.
O carrapato e o boi. Carrapato, então, também se alimenta do boi. Então, também relação de desarmonia, tá bem? Qualquer dúvida, me procurem pelo Telegram. Obrigada.